Se mulher orar, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Brota as tuas águas. Faz fluir o teu rio, Senhor. Faz fluir o teu rio. Nós nos reunimos nesse lugar, nós nos ajuntamos e o Senhor falou que daria água na água, Senhor. Começa a falar para o rio brotar nessa vida também. Brota em nós, Senhor. Brota sobre nós. Nós precisamos, não precisamos, queridos. Brota, rio. Brota. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos das Tuas águas. Nós precisamos do Teu fluir. Nós precisamos da Tua unção. Põe em nós, Senhor. Comece a glorificar ao Senhor agora. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Declaramos sobre o Brasil, Senhor. As águas vão brotar, Senhor, vão brotar. Faz brotar, Senhor. Poço brota. Propósito de Deus para o Brasil brota em nós. Propósito de Deus para o Brasil brota em nós. Se manifeste nesses jovens. Jovens com propósitos. Jovens com uma vida no altar de Deus. Jovens que não se escondem e não se cobrem em si mesmo. Jovens que confiam no poder do sangue, no amor do Pai. Aleluia. Oh, irmãs. Aleluia.
Pai querido, eu sei que o Senhor tem prazer em comissionar o teu povo a viver no centro da tua vontade e da tua verdade. Eu sei que o Senhor tem prazer em liberar do alto as tuas bênçãos para que possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nessa manhã eu solto esses jovens. Pai, que a unção apostólica profética levantada no Brasil atinge esses jovens. Levanta esses jovens numa unção apostólica profética, Senhor. Pai, que o mover apostólico, Senhor Deus, levantado na nação brasileira possa, Senhor Deus, ser expresso sobre cada um desses jovens. Pai, eu libero sobre eles os fios que o Senhor está querendo fazer fluir. Eu declaro, Senhor, que ainda que encontremos impedimento, como podemos perceber que Isaac encontrou em Gênesis 26, nós vamos batalhar até achar o rio bote da nossa vida, Senhor. Nós vamos continuar cavando, nós vamos continuar declarando: brota poço, brota poço sobre a terra brasileira. Pai, que o Senhor dê a cada um de nós, oh Deus, a unção de persistência, que possamos ser fortes para continuar no teu propósito. Eu te abençoo, irmão, irmã, querido, querida. Eu libero sobre a tua vida essa unção, essa bênção, em nome de Jesus. Repete assim: este é o dia. Este é o dia em que eu, filho de Deus, lançarei raízes. E essas raízes florescerão e brotarão na igreja do Brasil. Eu declaro, porque a igreja do Senhor estará de uma forma nova, como a igreja do Senhor Jesus. Nós encheremos de fruto a face do mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Para cumprir o seu propósito, para fazer acontecer o seu projeto, Pai, nessa nação. Oh, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Faz cumprir o seu projeto original em nossa vida, Pai. Em toda a essência do seu projeto, nada, Senhor, fique sem acontecer. Diga assim, ó Pai, coloque a mão no seu coração e declare essa palavra assim: eis-me aqui, Senhor, livre pra te adorar.
Vou te esquecer, você faz parte de mim. E abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. Como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu amo meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Basta querer pra te ter outra vez. Obrigado. Só um pouquinho. Chega pra lá, Reginaldo. Renatão. É gala de acampamento. É gala de acampamento.
pensa, mas eu tenho Ele como Pai, e eu creio que o Pai está escrito na palavra. Se nós, sendo pais maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais daria Deus àqueles que pedissem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, um texto que nós já falamos aqui, mas que eu gostaria de ler algo de novo aqui para você. João capítulo 14. Na circunstância aqui, há uma pergunta, né? Há um pedido de Filipe. Jesus, mostra-nos o Pai. Queremos ver o Pai. E de repente Jesus responde no verso 9 de João 14, ele responde assim: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado e fala assim: tudo aquilo de maravilhoso, de tremendo que Jesus operou em terra, Ele afirma, é o Pai que está nele que opera. Amém? E aí ele diz assim, olha, versículo 11: crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Fala para quem está do teu lado assim: esse texto mostra que Jesus operou porque o Pai estava nele. E Jesus fala assim: que eu e você faremos obras maiores do que a dele. Porque agora não é só o Pai que vai operar, mas o Filho também. Porque o Filho foi junto do Pai. E o Pai e o Filho olharam para você. Olharam para você e escolheram você para a habitação dele. Não é mais só o Pai trabalhando, é o Pai e o Filho sobre a tua vida. Amém? Você tem entendimento do que estamos falando aqui? É tremendo porque não para. E diz assim no verso 13, ele não para aí: e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus fala assim: vamos fazer algo muito lindo, vamos fazer algo muito grande. Já não é mais o Pai em mim, já não sou mais eu no Pai, mas sou eu no Pai, o Pai em mim, eu e o Pai em você. Fala assim: o Pai em Jesus, Jesus no Pai, o Pai Jesus em mim. Por que eu estou falando isso, queridos? Nós começamos a ministrar falando assim, que tínhamos que tirar a Babilônia. E aqui confirma: o mundo, a Babilônia não pode receber o Espírito. E nós assim fizemos.
E de repente o Senhor falou que a unção que Ele queria e quer compartilhar as nossas vidas é com o propósito não somente de ministrarmos dons, termos dons e coisas tremendas em culto e em celebração como igreja, mas o propósito da unção de Deus na minha e na tua vida é assim como o rio da vida que sai do trono, tocar o mar morto e ver o mar morto desaparecer e produzir vida. Amém? Tudo bem? Amém. Mas nessa noite o Senhor falou ao meu coração para falar aqui e perguntar para você: você quer parte ou você quer tudo? Vou te dar um exemplo. De repente você tem aí um amigo rico, teu amigo fala assim: eu quero te dar um carro. Você vai ficar feliz? Ele fala assim: que carro que você quer? Aí tem o pastor Ricardo que trabalha com Audi, e você fala: um Audi. Quero um Audi. Audi. Carrão, hein? Ele estava falando os preços, eu falei: eu morava num carro desse. Vale mais que uma casa. Mas aí o teu amigo chega para você e fala o seguinte: eu vou te dar o carro, mas leva só a roda hoje. Leva a roda para casa e deixa lá. Um mês que vem eu trago outra roda. Aí vai passando os meses, ele te dá o chaveiro, te dá o som. Você quer assim? Não. Vou te dar outro exemplo. Você vai fazer aniversário e os irmãos da igreja falam: vamos abençoar ele com um bolo. Não, sei lá, você está feliz, vão te dar um bolo. Pronto. Aí chegam na tua casa e falam: olha, se prepara que a gente está indo todo mundo aí com um bolo. E só chegam com a cobertura. Adianta? Não. Mas deixa eu te falar algo. A Bíblia diz: o Pai em Jesus, Jesus no Pai, o Pai em Jesus e o Espírito em mim. Amém. A Bíblia diz: o Pai, Jesus e o Espírito. E muitas vezes nós como igreja estamos felizes com um pneu, com um chaveiro, com uma partezinha. O Senhor falou para eu vir aqui perguntar para vocês nessa noite: vocês querem tudo ou um pedacinho? Existem coisas tremendas para a igreja. Existem coisas maravilhosas que Deus quer operar sobre a igreja. Eu estou querendo fazer você pensar em algo aqui. Você acha que a tua vida com Deus, a tua vida com Deus será uma vida que a cada dia algo será acrescentado? Sim, pode ser uma verdade. Mas pelo que eu conheço da palavra, quando Jesus foi para a cruz, ele gritou algumas frases, duas frases. Uma ele disse: Pai, perdoa-lhes. E a outra ele disse o quê? E o que significa isso? Fala para quem está do teu lado: está completo. Agora eu quero dizer algo para você. Se a palavra de Deus diz, olha, quer ver? Percebe comigo em João 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha Jesus falando: naquele dia vocês vão perceber que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o outro: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Agora presta atenção: meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Sabe, irmãos, o Pai está querendo, o Filho está querendo, e o Espírito está querendo que você tome posse de tudo. O Senhor não quer que você se satisfaça com uma parte. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa para você. O Senhor quer que você tome posse de tudo. Eu quero tentar mostrar para você, com alguns textos, com algumas colocações, a importância de você ter entendimento, de você ter desejo de tomar posse de tudo. Porque muitas vezes
tentei falar nas outras ministrações, nós como igreja estamos assim: Deus fará. Vamos lá, Deus um dia faz. Vamos lá, Deus um dia derrama. Vamos lá, Deus um dia faz acontecer. Mas segundo a palavra de Deus, está tudo feito. Eu tenho que me apropriar. Eu tenho que tomar posse. Vai comigo em Romanos capítulo 8. Vamos entender o que Deus quer falar. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e fala assim: esse texto diz que Deus planejou algo a seu respeito. Você tem que parecer, ter a imagem, a semelhança a Cristo. Cristo andava falando assim: o Pai está em mim e Ele faz a obra. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele fala tantas coisas tremendas, e esse texto fala que Deus quer que eu e você tenhamos a imagem dele. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim: Jesus tinha espírito? E aí, sim ou não? Vocês perguntaram, teve resposta? Vamos para... Sim ou não? Sim. Quantos? Olha para quem está do lado e fala assim: quantos? Você tem que ser imagem. Vamos dizer que ele tinha 1. Quantos espíritos você tem que ter? E se eu falar que ele tinha 7, quantos você tem que ter? 7. E quantos ele tinha? Estou tentando deixar a garra estar aqui com o pé, né? Irmãos, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vocês devem lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala que nós fomos, o primeiro homem foi formado à imagem e semelhança do Senhor, sim ou não? Sim. Aí o homem pecou, o que aconteceu? Perdeu a imagem. Eu estava conversando com o pastor Disseu, ele também deu um texto aqui, eu quero ler com vocês. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Nós estávamos conversando, ele passou esse texto. Eu falei: olha aí a prova. Esse texto é a prova de que o homem que não nasceu de novo, o homem que não experimentou uma vida com Jesus, ele traz uma imagem errada. É mais uma das provas. Está escrito aqui, olha, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. A imagem de quem? E nessa época ele já estava restaurado? Não. Ele gerou um filho segundo a sua imagem, pecador. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo 51 que a iniquidade vem passando de geração em geração. A maldição vem passando de geração em geração. E eu não quero, querido, que você tome posse só da água que brotou nessa noite. Brotou de manhã, brota poço, brota. E o poço brotou, eu creio que brotou. Águas do Senhor estão fluindo em mim e você, amém? Mas eu creio que Deus tem mais do que isso. Fala para quem está do teu lado: Ele quer te ver a cara do Pai. Ele quer te ver a cara do Filho. Ele quer te ver a cara do Espírito Santo. Aqui nesse texto está escrito: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs no nome de Sete. Abre 1 Coríntios capítulo 15, abre lá. 1 Coríntios capítulo 15. Vocês estão bem aí? Amém. Está escrito assim, ó, versículo 45 de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim também está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu queria que você olhasse para o teu irmão e falasse assim: tudo para você hoje, irmão, é trazer a imagem do celestial. É tempo de nos apropriarmos de tudo. É tempo de tomarmos posse dessa grandeza, dessa obra de Cristo na cruz do Calvário. Irmão, eu e você temos direito em Jesus Cristo de Nazaré de manifestarmos ao mundo, de revelarmos ao mundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos direito de revelar um tipo de pessoa diferente que está sobre a terra. Você quer ver algo? Vai para Zacarias. Vocês estão dispostos a passear na Bíblia? Amém. Aperte o cinto de segurança, se prepare e vamos lá. Amém. Vai? Zacarias capítulo 3. Está escrito na palavra no versículo 1. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no, enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: presta atenção no que eu vou te dizer, porque eu estou lendo esse texto. Porque Josué era sacerdote do Deus Altíssimo. Josué, ele era um homem escolhido de Deus, estava no propósito de Deus, mas ele não conseguia tomar posse de tudo. Ele não entendia que Deus tinha coisas maiores do que ele estava tendo naquele momento. Por quê? Porque mesmo sendo um homem de Deus, ele continuava com vestes sujas, ele continuava com padrões que feriam a imagem de Deus na vida dele. De repente Deus olhou e falou: para, Satanás, ele é meu, eu escolhi. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem feito isso sobre você. Ele tem gritado no mundo espiritual: para, eles são meus. Quem crê nisso? E ele deu ordem aos anjos. Os anjos trabalharam e operaram para tirar as vestes dele, para arrancar a sujeira e levantá-lo numa nova posição. Mas não para aí o texto, querido. No versículo 6, o anjo protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, Josué, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Olha o que ele falou. Ei, era um anjo. O anjo falou: se você cumprir, você vai estar com a gente como celestial. Amém? Amém. Você vai estar na nossa postura e posição. Eu quero trazer a imagem do celestial e do espiritual sobre a nação brasileira. Amém. Eu quero desafiar você a isso também. Amém. E aqui nesse texto não para aí não. Olha, diz assim: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Esse renovo é Jesus. Aleluia. Olha que tremendo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Quem está do teu lado e fala assim: há uma palavra profética de Zacarias. E essa palavra profética é messiânica. Ela anuncia a vinda do Messias. E ela diz que o Messias seria como uma rocha, como uma pedra, com 7 olhos. Eu não creio que Jesus, quando estava em carne, tinha 7 olhos como o nosso aqui. Você crê? Não. E eu vejo aqui, olha, vê aqui a pedra que pus diante de Josué. E Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, tu és pedra também, mas sobre a minha vida eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerá contra ele. Zacarias, eu creio que ele não tinha ideia, ele não tinha imaginação do que ele estava falando, do que ele estava relatando, que o anjo falava com ele. O anjo falava: uma pedra virá, essa pedra terá 7 olhos. E ele começa a falar: eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e por causa dessa pedra tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Aleluia. Fala para quem está ao teu lado, lembra? Nós falamos, o sangue do Cordeiro é poderoso. Tira o pecado ou não? Quem pode dar um brado assim: eu sou livre do pecado? Glória a Deus! Eu sou livre do pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: o sangue do Senhor tem poder. Você crê? Amém. Então, como você crê? O que eu estou tentando mostrar? A palavra diz: o Pai em Jesus, Jesus no Pai, Jesus em mim, o Pai em Jesus, o Pai em mim, o Espírito em mim, Jesus em mim, tudo em mim, a obra completa. Só que não para aqui. Abra tua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Algumas pessoas, quando falam Apocalipse, tremem. O que vai acontecer com esse texto? Eu quero te mostrar algo. Fala para quem está do teu lado. Está escrito na palavra de Deus, a seu respeito, mais de 8.000 promessas. E está escrito que obras maiores do que Jesus você faria. Você faria. Você crê nisso? E está escrito aqui na palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 4: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Olha o que está escrito. João tinha sido arrebatado e recebeu revelação das 7 igrejas. Ele recebeu revelação de 7 tempos ministeriais. Aqui poderiam seguir várias linhas teológicas, mas não vem ao caso. Ele recebeu aqui um entendimento poderoso e tremendo que nos ensina tantas coisas. E ele fala que depois que ele recebeu a orientação sobre a igreja, ele olhou e ele enxergou uma porta aberta. Eu disse aqui, nós lemos juntos em 1 Coríntios capítulo 15, que assim como o terreno traz a imagem do terreno, o celestial traz a imagem do celestial. E esse texto diz: depois de falar da igreja, ele olhou e viu uma porta aberta. Para onde? Essa porta dava onde? Vocês estão aí, irmãos? Amém. O pastor disse: eu que está aqui. Ele falou: mas tem mais alguém aqui? Você está aqui? Amém. Aonde é essa porta? No céu. João teve uma visão, um arrebatamento. Ele chegou a contemplar algo e ele viu o céu. Ele viu uma porta aberta. Aí vem à minha mente João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará as passagens. Jesus disse: eu sou a porta. João está olhando uma porta aberta aos céus. E aí ele diz assim: a primeira voz que eu ouvi como som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito. Um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Onde está esse trono hoje? Ei, está aqui. Onde? Aqui, lembra? Lembra hoje de manhã? O trono está aqui. Ele teve uma visão de dentro dele. É louco? Mas eu queria que você tivesse aberto. Você quer só um pneuzinho? Não. Quer só um banco, um rádio, uma direção? Deus tem tudo para você. Amém. Ele diz aqui, olha, versículo 2: imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
Mas quais são os 7 Espíritos de Deus? Amém. Muitas vezes nós nem escutamos e nem lemos com atenção a palavra de Deus. Um dia João Batista encontrou com Jesus e ele falou assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias desse homem. Esse homem, ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí já mostram 2 batismos. Só aí já tem 2. Não está escrito ele vai te batizar ou com Espírito ou com fogo. Ou significa opção, um ou outro. E significa adição, um mais o outro, já são 2. E muitas vezes nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e limitamos o batismo com o Espírito Santo ao... Lembra lá do Siriana na praia? Eu aprendi uma no carro como que era? Que bala macia. Que bala macia. E veio aprendendo, né? Eu quero línguas, irmãos, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica o Espírito. Eu quero ser edificado. Eu quero falar muitas línguas. Eu quero ter essa parte. Eu quero crer nesse poder que Deus quer derramar, nessa água que Ele quer fazer fluir. Eu quero minhas mãos cheias de unção de Deus para pôr sobre o enfermo e vê-lo restaurado. Você quer? Amém. Eu quero ter autoridade para falar para o morto: levanta e ele levantar. E você? Amém. Mas fala para quem está do teu lado: são 7 Espíritos. São 7 Espíritos. Eu não sei como entra isso na tua cabeça, porque 7 é número de perfeição. Segundo a Bíblia, o 7 ele traz uma perfeição. Para mim é como a Trindade. Ao mesmo tempo que são 3, são 1. Ao mesmo tempo que são 7, é 1. É o Espírito Santo. Mas existem multiformes, uma multiforme ação do Espírito Santo. Existem vários caminhos para o Espírito Santo tratar, tocar e levantar. Isso foi profetizado, queridos, os 7 Espíritos. Amém. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 11. Está profetizado os 7 Espíritos do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: eu não venho aqui hoje, nessa noite, para pregar muito tempo, mas para dizer àquele que não tem certeza e convicção: se você já recebeu os 7 Espíritos do Senhor, hoje é o dia de receber essa ministração. Hoje é o dia de receber esse poder. Hoje é o dia de ser tocado por esse poder. Deus não quer você só com dons. Deus quer você com tudo. Amém. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Pai, todo amoroso e grandioso, quer te dar tudo. Tudo. Amém. Isaías capítulo 11, de novo fala de renovo. Verso 1: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Presta atenção: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Tá bom? Fala assim: Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Segundo, repete comigo: Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. 2. Terceiro, Espírito de inteligência. Espírito de inteligência. 3. Espírito de conselho. Espírito de conselho. 4. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. 5. Espírito de conhecimento. 6. Espírito de temor do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei se vamos nos encontrar outras vezes. Eu não sei. Eu não sei qual será o caminho ministerial que Deus te dará. Mas eu quero declarar aqui, e Deus falou isso ao meu coração, que eu não poderia fechar os meus lábios e não anunciar uma ordem apostólica que está sobre a nação brasileira. Deus está conclamando a igreja através dos apóstolos e profetas a mudarem a cara da nação brasileira. Deus está conclamando a igreja a ter vergonha na cara, rever o seu posicionamento e assumir um compromisso com Deus, na integridade de Deus em sua palavra, na integridade de Deus em sua ação. E Deus está desafiando a igreja brasileira a dar cobertura
cultura espiritual à terra brasileira. Deus está chamando você, querido, como diz lá Isaías capítulo 58, a levantar um jejum novo na tua vida, a fazer um jejum novo na tua vida, que é o jejum para perdão do pecado dos pecadores, e para fazer com que todo jugo, fazer com que toda a opressão maligna sobre essa terra seja cancelada. E eu creio, Deus está chamando a igreja. Eu infelizmente não tenho a data correta, se dia 12 de fevereiro ou 14 de fevereiro começa um jejum de 40 dias pelas finanças na nação brasileira. Deus falou para alguns profetas mundiais e confirmou com alguns profetas de Deus dessa nação, homens de Deus, queridos, homens que têm andado nessa nação, trazendo a diferença, que esse ano o Brasil vai mascarar a crise financeira, ele vai esconder a crise financeira, para que haja uma eleição segundo o propósito do governo. Mas Deus está chamando a igreja para reverter essa situação em intercessão, em oração, em clamor. A partir do dia 12 ou 14, eu posso passar a informação para os pastores se quiserem, para os líderes. Existe uma unidade em várias igrejas por todo o Brasil, clamando por jejum, para que a nação brasileira seja poupada do plano infernal e diabólico de destruir a vida financeira dessa nação, que Deus já tem feito milagres e ela tem começado a se levantar em alguns aspectos. Amém. O que eu estou te falando, querido? Se você não tem os 7 Espíritos de Deus, você vai olhar para você e falar: o que tem eu a ver com isso? Eu preciso ir lá na minha igreja, abençoar meu vizinho. Só que quando você não tem os 7 Espíritos de Deus, você esquece que está escrito em Tiago. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele orou, o que aconteceu? Ele orou de novo, o que aconteceu? Está escrito: muito pode a oração de um justo. Amém. Se você não tem os 7 Espíritos de Deus, você vai se satisfazer conhecendo um pouquinho mais a Bíblia e mudando alguns padrões da tua vida. Você vai se limitar a uma ação simples de cultuar e de adorar. Fala para quem está ao teu lado: a palavra de Deus em diversos momentos diz que o teu testemunho é importante. Diz também que se o sal não salga, ele serve para ser pisado. Igreja, como apóstolo do Senhor, eu falo para vocês: é tempo de salgar a terra. Amém. E eu e você, na tua força e na minha força, nós não vamos fazer nada. Nós precisamos desse poder completo de Deus sobre nós. A igreja do Senhor está precisando voltar a ter temor de Deus. Tem gente abrindo a boca e falando assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. As pessoas estão sem temor de Deus. Tem gente falando que Deus mandou largar tudo e ir para a obra, e Deus não falou nada. Se você olhar para a igreja brasileira hoje, tem gente falando: Deus mandou eu fazer isso, e Deus não falou, porque não há mais temor. Como a gente brinca, né? Não aqui com a gente. Deus está nos chamando, irmãos. Eu pensava que eu viria aqui, eu levantaria minhas mãos e sinais do céu aconteceriam para a nossa alegria. O Senhor falou para mim: deixa de ser menino. Eles são jovens, eles são fortes. Amém. Desafia eles a entenderem que essa nação precisa deles. Amém. Fala para eles assumirem a responsabilidade. Fala para eles entender, observarem o tempo de Deus. Queridos, eu não sei como Deus tem falado no meio de vocês em cada igreja. Eu não sei como Deus tem trazido revelação a vocês. Mas a Bíblia diz: se o atalaia não subir no monte e o ímpio morrer no seu pecado, o atalaia vai ser cobrado pelo sangue desse ímpio. Eu vim aqui como apóstolo do Senhor falar para você, querido: se o teu vizinho não souber que Jesus é rei, se o teu amigo, tua família não souber que Jesus é rei e ele morrer, você vai ser culpado do sangue. Eu vim aqui falar para você que Deus quer derramar um poder completo sobre a tua vida, para mudar não só a tua história, a história da tua região e da tua terra. Amém. Deus quer desafiar você a mudar a tua vida, querido. Você será um profissional, talvez como Daniel. Se você olhar o capítulo de Daniel, creio que é capítulo 5, ou um pouquinho mais para frente, eu não me recordo exato o capítulo, está escrito que Daniel ele se distinguiu de todos os homens da sua época, porque havia sobre
viene um Espírito excelente. Esse poder Deus quer pôr hoje em nós. Eu não vim aqui te amaldiçoar, lançar praga, rogar praga sobre a tua vida, mas eu vim falar uma verdade. O juízo de Deus começou sobre a nação brasileira, e começou pela igreja da nação brasileira. Eu disse lá na minha igreja, Deus me usou com uma palavra profética. Deus falou assim: se as igrejas não se consertarem, eu mesmo fecharei as portas das igrejas. E para minha surpresa, nós tínhamos um ministério em Uberlândia. Deus falou para mim: aquele lugar não está na minha vontade, fecha. Eu tive que fechar uma igreja. 3 anos de trabalho. E Deus falou: para envergonhar meu nome, eu não quero aquela porta aberta. Ei, as coisas estão estreitando porque o fim está chegando. Eu poderia abrir a minha Bíblia em Joel. Todo mundo gosta de ler lá Joel e falar que o poder de Deus veio sobre a terra e sinais e maravilhas aconteceram, mas esquecem que diz no finalzinho do último capítulo que o povo, a nação toda, desceu ao vale de Josafá, ao vale da decisão, e que largaram os arados, largaram a foice da colheita e trocaram por armas, e disse: suscitai uma guerra, santificai uma guerra em meu nome. Irmãos, eu vim aqui desafiar vocês. Nós temos que conquistar o Brasil. Amém. O Brasil tem que ser transformado pelo amor e poder de Deus. Amém. E se o diabo falou para você que você não pode, hoje Deus, quando derramar os 7 Espíritos dele sobre a tua vida, a tua mente vai dar uma volta e você fala: ué, pode mesmo, Deus é pode, Deus é poderoso. Quem lembra do que nós lemos em João 14? Obras maiores, quem fará? Olha para quem está ao teu lado. Jesus fala assim: Jesus não é mentiroso. Como está escrito, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ele disse, pela palavra dele está escrito: obras maiores nós faremos. Mas não é da minha força nem da tua, não é no meu braço nem no teu, não é no meu conhecimento bíblico nem no teu, não é nisso, é no poder que Ele quer derramar completo sobre as nossas vidas. Ele está nos convidando. Sabe, eu queria que você pudesse declarar, eu queria poder declarar. Abre tua Bíblia em Isaías 61. Aleluia. Isaías 61 está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião. Se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu não sei se você lembra, mas Jesus, quando começou o seu ministério, Ele se submeteu ao Pai, foi passar pelo batismo de João, batismo de arrependimento sem pecado. Ele se humilhou a descer no batismo de João, e o Pai lá do céu deu glórias. O Pai disse: esse é meu filho amado. E o Pai capacitou ele a ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado por 40 dias, e o Senhor venceu a tentação. E ele disse: está escrito, e ele recebeu e obteve vitória. Mas acabando esses 40 dias, amado, ele foi levado na sinagoga. E quando ele chegou na sinagoga, lugar que as pessoas o conheciam, ele abriu Isaías 61 e ele declarou isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O que eu estou falando, jovem? Deus quer que a partir de hoje chegue onde você está e declare: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso aqui é. Você vai chegar no teu trabalho, ao invés de ficar preocupado com um chefe, um patrão chato, você vai pisar naquele lugar, talvez o chefe e o patrão não precisem ouvir, mas você vai declarar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ah, isso aquele chefe é angustiado, isso aquele chefe lá é ruim. Você vai ser usado para tirar essa angústia dele e colocar vestes de louvor. Se esse chefe está preso na macumbaria, na feitiçaria, você, como Jesus, vai declarar: aleluia, saia do cativeiro. Deus está chamando uma igreja profética. Deus quer levantar uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Só olha, queridos, olha o que está escrito nesse texto no versículo 4. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados.
Irmãos, o Brasil está com problema, muitos. O Brasil está em crise, mas Deus tem usado os profetas da nação para falar: essa terra será celeiro do Senhor. E eu creio na restauração dessa terra através da tua vida. Está escrito em Malaquias, lá no capítulo 3. Virão dias em que vocês perceberão a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Eu pouparei aqueles que me servem, como um pai poupa ao seu filho. Deus quer poupar a nação brasileira através da minha e tua vida, Pai. Aqui está escrito, eu não sei como você enxerga isso: renovarão as cidades arruinadas. Eu não sei como você enxerga isso, mas a maioria aqui é da região Santo Amaro, sim ou não? Sim. A nossa região lá, queridos, é uma das mais altas em criminalidade. Nós temos um dos maiores pontes de prostituição e de auê de jovens, que é a Avenida Robert Kennedy. Mas Deus está desafiando a mim e a você a clamar a Deus vivo e operar ali para mudar essa história. Dizem que o dono do Reggae Night se converteu. Dizem que o dono daquela outra casa se converteu. Meu amado, se ele se converte na minha igreja, eu falo para ele: Deus se sustenta, mas fecha essa porcaria. Porque eu sou de Deus ou eu não sou. Ou eu agrado a Deus ou eu não agrado. E Deus quer levantar uma igreja poderosa. E Deus está te chamando. Quer poder? Quer poder ou quer só uma partezinha? Vai só se alegrar no louvor? Vai só gostar da palavra? Eu quero derramar poder para mudar a terra. Talvez vocês nunca me convidem mais para pregar. Fiquem bravos que o cara está gritando e está nervoso. Mas o Espírito do Senhor está angustiado dentro de mim falando. Quantas pessoas estão batendo com o ombro para a minha vontade? Quantos estão preocupados com a profissão, com a família, com a saúde, e o meu reino sendo destruído? Eu quero dar poder para o meu reino ser levantado. Eu quero dar poder para o meu reino ser levantado. Talvez você esteja pensando: puxa, isso tinha que ser pregado para pastores e líderes. Eu venho dizer para você, em nome de Jesus: você é o líder que Deus escolheu para ouvir. Você é o líder que Deus escolheu para ouvir essa casa. Eu quero de você. Restaurarão os lugares muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Olha para a tua terra, olha para o lugar que você mora. Você olha para as famílias tudo quebrada. A gente tem olhado para as famílias da igreja, as pessoas chegando tudo separado, filho que não conhece o pai, a terra está detonada, mas pelo poder dos 7 Espíritos do Senhor em mim, você, isso vai mudar. Eu creio. Eu creio. Está escrito assim: estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Eu queria que você profetizasse sobre quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu te chamo sacerdote do Senhor. Recebe essa unção. Aqui está escrito: e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Fala para quem está do teu lado: Deus quer derramar esse poder para que você seja tido como sacerdote nessa terra. As pessoas chamam isso como ministro do Senhor. Talvez você não tenha compreensão do que é sacerdote. Lá em Hebreus está escrito que o sacerdote é aquele que vai diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus para oferecer súplicas e clamor pelas pessoas. É aquele que vai diante de Deus e fala: poupa o teu povo, como diz em Joel. O sacerdote foi entre ao bem do altar e disse: poupa o teu povo, Senhor, poupa. Deus quer te dar essa unção para você olhar para o drogado da tua terra, você olhar para a menina que está se prostituindo, para o jovem que se desviou, e entrar na presença de Deus e falar: Pai, o Senhor me deu autoridade sacerdotal, eu perdoo aquele meu irmão e eu te peço, Pai, muda a história dele, Pai, muda aquela vida, Pai, muda aquela história. E eu sei que Deus vai te ouvir, porque Ele te tem como sacerdote. Sabe aqueles lugares que dá medo de sair, de tanta violência?
A palavra de Deus declara que o nosso Senhor é o príncipe da paz. Amém. E diz que o aumento do governo dele, Isaías capítulo 9 diz, e o aumento do seu governo não terá fim. Aleluia. Ele, como príncipe da paz, vai aumentar a paz através de você, através de mim, através das nossas vidas, irmãos. Deus está falando. Vocês querem tudo. Amém. Mas eu tenho que ser sincero e tenho que ser verdadeiro. A Bíblia diz que em muito é dado, muito será cobrado. A parábola dos talentos diz que aquele que recebeu um talento e enterrou, ele foi lançado nas trevas. Deus quer derramar 7 talentos, um Espírito que é 7, Ele tem 7 partes poderosas sobre a tua vida hoje, mas não para você guardar no teu bolso porque acabou o acampamento, mas é para você ter sede de ir entrar diante de Deus e falar: Pai, eu quero vidas aos teus pés, e você andar pela terra falando, você andar sobre a terra profetizando, você andar sobre a terra testemunhando com a tua vida. O Senhor é Rei, Ele reina e vive. Aqui está escrito, queridos, eu quero profetizar isso. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão dupla porção. Aleluia. É para você. Em lugar da afronta, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuíram o dobro e terão perpétuo. Fala para quem está ao teu lado, está escrito. Na sua terra. Na sua terra. Terão o dobro. Perpétuo domínio. Eu vim aqui, queridos, com muita alegria. Agradeço ao pastor Disseu, os demais pastores. Agradeço aos jovens que lideraram o convite. Eu amo falar da palavra de Deus. Tenho alegria de servir a igreja. O meu interesse de estar aqui é ser um vaso de bênção. Mas, queridos, eu preciso gritar aqui. Deus não vai ter ocupado por inocente. Deus não vai perdoar a igreja se ela continuar uma igreja sem eficiência. Uma igreja preocupada com o culto, preocupada com as bonitas músicas, preocupada com a boa palavra, crescendo, e o Brasil piorando. Deus quer tocar em você, Deus quer tocar em mim, Ele quer mudar essa terra. Deus não está, olha, queridos, eu poderia aqui até dar uma chutada no balde, mas se você quiser ver a igreja, a forma da igreja, profetizada em Apocalipse capítulo 21, não tinha prédio, irmão. Olha lá depois, leia Apocalipse 21. Você vai perceber que Deus está nem aí para as estruturas de homem. Eu não estou falando para você fechar a tua igreja, para você largar, não é isso. Mas eu estou falando, vamos nos livrar dos mantos das nações que nos limitam a tempo, a programação de igreja, e vamos invadir a nossa região. Amém. Olha, o cara serve a Santo Expedito. O cara serve a um cego, a um mudo, como diz a palavra no Salmo 115, que não faz nada, que não age, não tem poder. E aí de repente lá acontece alguma coisa com ele, porque o demônio vai lá e faz, sei lá o que acontece. Ele põe lá uma faixa na casa dele. Eu agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Quem aqui já foi abençoado por Jesus? Amém. Então levanta a mão quem foi. Amém. Fica de mão levantada quem pôs uma faixa na porta da sua casa para agradecer a Jesus. O fiel lá do Santo Expedito põe a plaquinha dele. Próxima vez que Deus te der uma bênção, um milagre, põe lá na tua casa assim: eu louvo Jesus Cristo de Nazaré, o poderoso Rei, que me abençoou. Os vizinhos vão falar: esse cara está ficando louco. Você vai cumprir a palavra que diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas. Irmãos, vamos pôr fogo no Brasil. Amém. Podemos, olha, se eu ler esse aqui, Atos 19 com vocês, você ia perceber que Paulo foi para lá, ele foi para Éfeso. Ele chegou lá em Éfeso e ele falou: puxa, o que eu faço aqui nessa cidade? Apolo já tinha passado por lá e falou assim: eu vou lá na sinagoga falar da palavra. Ele começou a falar na sinagoga e começou a perceber que tinha uns caras: não, isso não pode, isso aqui não dá também não, isso aqui não pode, isso não pode, não pode, não, isso não dá. Ele falou: tá bom, então quem quer vir comigo? E saiu da igreja e foi embora. Ficou 2 anos na escola de tirano.
2 anos estudando a Bíblia, ensinando quem é que Deus queria. Fala para quem está ao teu lado, sabe o que aconteceu? O Evangelho foi pregado em toda a Ásia. Por 12! Quantos temos aqui? 220, Samuel? Se 12 pregaram em toda a Ásia. Eu não lembro muito de geografia não, mas quem é maior? A Ásia ou o Brasil? Eram 12, nós estamos em 220. Olha para quem está do lado, vai dar, E o bom é que ontem, sabe que eu fico feliz quando está escrito que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não mudou. O Deus de Paulo é o meu Deus e o teu, amém? Amém. Ele quer dar tudo para a gente. São 7 espíritos, querido. Ele quer derramar sobre tudo. Mas eu quero falar sério. Eu não quero que você receba isso. Eu não quero que você fique em pé, ou não sei como vamos fazer isso, só por ficar. Eu quero que essa unção te toque, se você realmente quer ser um instrumento para a restauração da nação brasileira. Eu não sei se você conhece, eu conheço alguns homens de Deus que estavam trabalhando em missões por todos os lugares do mundo. E Deus falou com eles: para de ir para fora do Brasil. O tempo agora é o Brasil. Muitos homens de Deus conhecidos, do estrangeiro e daqui, estão escutando. Esse tempo é um tempo de restauração e estruturação da nação brasileira. O diabo sabe disso. Você acha que o budismo é poderoso no Brasil? Concorda? Sim ou não? Você sabe aonde vai ser, em nome de Jesus não será, edificada a maior estátua do Buda e a maior estátua de idolatria do mundo? No Brasil. Nós declaramos como igreja que isso não vai acontecer. Mas as pessoas ligadas ao comunismo e nova era olharam para a serra japonesa no Mato Grosso, eu não conheço, não tenho nem ideia onde é, eu recebi um e-mail sobre isso, e falaram que aquele lugar era um centro de energia. É do diabo, irmãos. Não sei se vocês sabem, a maior parte dos esotéricos que trabalham com mentalização, cristalização, já vem aqui para uma cidade em Goiânia e ficam lá. Outros ficam em Brasília. E nós fomos amaldiçoados com o símbolo do Egito em Brasília, através daqueles desenhos que foram feitos ali. E eu quero dizer aqui para você, querido, que agora eles querem levantar a maior estátua do Buda do mundo, porque diz que o Brasil tem jeito para as coisas espirituais. Só a igreja não enxerga. Os cegos, os que servem deuses mudos, estão falando: no Brasil dá jeito, vamos fazer o budão lá, que o negócio vai ficar bom. Mas você vai coçar a careca do budão? Ele disse que dá sorte a barriga, cara. Vai ter uma barrigona, meu irmão. Você vai poder coçar de longe se você quiser essas coisas. O budista guloso deve ter falado: yes, né? Haja barriga para eu coçar. Saímos. Mas, queridos, eu falei de algo que eu creio, algo que eu tenho batalhado, tenho orado, tenho pedido para Deus dar estratégia. Porque nós não estamos simplesmente levantando uma igreja chamada Projeto Vida. Eu acho que esse é um dos menores propósitos que Deus tem para a nossa vida. Deus quer realmente que nós levantemos ministros para restaurarem a nação brasileira. Nós temos trabalhado muito com isso, muitos lugares, trabalhado para levantar ministros que acreditem que existe um poder completo e querem ser instrumentos na mão de Deus para que isso aconteça. E Deus me trouxe aqui, e eu te olho como ministro. Eu te enxergo como nós falamos no primeiro dia, aqueles jovens poderosos, cheios de sabedoria, cheios de autoridade. Eu te enxergo assim, mas eu sei que Deus tem mais para você. Mas se você não quer um compromisso, se você não quer ser usado para transformação de nada, se você quer ficar na igreja, cantar o seu louvor, ler a sua Bíblia, eu não queria que você participasse desse apelo. Eu queria que você ficasse aí: eu não vou te julgar nem te condenar, porque eu não sou juiz de nada. Mas eu tenho certeza que nas minhas mãos tem uma unção para ser compartilhada hoje para a igreja. Amém. Mas essa unção vai te cobrar e vai te dar responsabilidade. Feche teus olhos um pouquinho.
Você que está aqui, querido, quer tudo, você não quer só o pneu, não. Você quer tudo. Você quer ser um instrumento de restauração da nação brasileira. Eu não estou perguntando se você já tem um plano ou você sabe como, eu não nem imagino. Mas eu sei que existe um poder, e eu quero esse poder para que isso aconteça. Se você também quer que os 7 Espíritos do Senhor venham sobre a tua vida, como está descrito em Isaías 11, que veio sobre Jesus, eu queria que você ficasse em pé, que você começasse a clamar, que você começasse a pedir para que Ele viesse sobre a tua vida. Eu queria que você pedisse: vem Espírito de Deus, vem Espírito sobre a minha vida, vem 7 Espíritos do Senhor. Começa a pedir: Senhor, eu quero, Senhor. Deixa o Samuel vir aqui um pouquinho. Samuel, vem aqui um pouquinho aqui. Pai, nós te pedimos, derrama sobre nós a porção completa da tua autoridade. Pai, nós queremos o teu poder não para nos exibirmos, não para nos demonstrarmos, mas para mudar essa terra, sermos esses ministros e esses homens e mulheres chamados por ti como sacerdotes. Senhor, derrama os 7 Espíritos em nosso meio. Derrama, porque a porta está aberta. Jesus é a porta. Nós queremos trazer a tua imagem na terra, Jesus, em perfeição. O Pai em mim, o Senhor o Pai em ti. Oi, Pai em nós, o Espírito em nós. Oh, faz isso, Senhor, por favor. Elas também precisam e eles também querem. Derrama sobre essa igreja amada. Aleluia. Poderoso Pai, derrama, Deus. É o teu poder, Senhor. Ei, baixar a manas. Cantará a baixar. Vem, Espírito Santo. Queridos, eu vou pedir para você levantar suas mãos aos céus. Eu tenho um sentimento de Deus no meu coração. É um símbolo, é um sinal. A unção, ela tem uma marca e um símbolo. Muitos sacerdotes, para serem levantados pelo Senhor, eles foram ungidos e separados para esse ofício. Eu quero te selar, eu quero te marcar como sacerdote e ministro do Senhor. Nós levantamos esse copo com óleo e o outro que está ali. Nós levantamos e nós colocamos diante de ti, Senhor. É uma figura terrena, mas que pode receber a excelência do teu poder. Mas nós consagramos esse óleo ao Senhor agora. Nós santificamos ele, Senhor. E nós declaramos, Senhor Deus, que não cremos no poder do óleo, cremos no poder do Senhor. Mas, Pai, nós obedecemos a tua voz. E se o Senhor quer que toque o povo com óleo, nós tocaremos, porque o Senhor é Deus. E o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu quero declarar que eu desejo 7 Espíritos sobre a minha vida. E eu creio que meus irmãos também. Por isso nós santificamos esse óleo como um símbolo que o Senhor quer fazer hoje aqui. Em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a glorificar ao Senhor. Eu vou pedir aqui para o pastor Dirceu, pastor Djalma, pastor Rui. Eu queria pedir para ele vir em frente aqui também. Pastor Ricardo, pastora Marta. Pastor Watson, por favor, ajude a gente aqui também. Queridos,
Nós vamos tocar em você e depois vamos orar. Nós vamos ministrar. Porque eu creio que o Espírito quer derramar aqui. Nós vamos só tocar e você vai ser ministrado pelo Senhor, não por nós. Mas eu quero declarar uma coisa. Eu quero declarar algo aqui. A festa hoje. Aleluia. Esse levantar teu foi a mesma coisa que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez você, como eu, chegou aqui falando: Senhor, me perdoa porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor falou: anjo, vai lá com a tenaz, prega a brasa viva no altar. E a brasa viva está chegando para te tocar, querido. Deus vai te usar, Ele quer te usar, Ele te ama. Você crê nisso? Você crê nisso? Vou pedir para você que quer essa unção, você vem à frente, cada um, nós vamos nos espalhar aqui na frente, a gente vai tocar, você volta para o teu lugar e começa a glorificar o Senhor. E eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui louvar o Senhor depois que receber a unção, tá bom? E é um ritmo bem diferente. Se você tiver vontade, pode dançar com a gente. Eles vão ensinar pra você. Segura o sanfona. Aí quem puder, canta assim, ó. Ai, 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 mais um. Segura assim, ó. A reunião é uma bênção, teu irmão pra todo lado. Jesus Cristo, o Senhor, entre nós exaltado. Ai, 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 ai. Pelo mundo como um homem deu a vida por você. Ele tem a sua bênção, é somente você crê. Ai, ai, cantando. Ai, ai, mais um. Ai, ai, mais um. Ai, agora sim. Galera, preste atenção no que vamos te falar. Jesus Cristo está voltando, é a hora de aceitar. Chegou a beber aqui. De novo, assim, é facinho, vamos lá. A reunião é uma bênção, tem irmão pra todo lado. Jesus Cristo, o Senhor, entre nós exaltar. Ai, 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 ai. Pelo mundo como um homem deu a vida por você. Ele tem a sua bênção, é somente você. Vai! Ai, 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 ai. Agora preste atenção no que vamos lhe falar. Jesus Cristo está voltando, é a hora de aceitar. Ai, 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 ai. De novo! Agora preste atenção no que vamos lhe falar. Jesus Cristo está voltando, é a hora de aceitar. Mas Jesus Cristo está voltando, é a hora de aceitar. Jesus Cristo está voltando. É a hora de aceitar.
oferecemos. Tu és o Rei dos Reis, és digno de toda glória. Tu és o Rei dos Reis, adorai ao Rei da glória, adorai ao Rei da glória. Com júbilo bondoso viemos adorar ao Filho de Davi, ao grande Rei Senhor. Com júbilo, adoração, viemos ofertar tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa vida te oferecemos. Com júbilo bondoso, viemos adorar ao Filho de Davi, ao grande Rei Senhor. Com júbilo, adoração, viemos ofertar tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa vida oferecemos. Tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa vida oferecemos. A ti, Senhor, penúltimo lugar. E parabéns à equipe azul porque tem os melhores cuspidores. É, ganhou no cuspe. Agora, em penúltimo lugar, com 917 pontos, A equipe preto. Palmas para a equipe preta. Valeu, esforço. Parabéns também. como é que é? Em antepenúltimo, com 924 pontos. Em terceiro, né? Em terceiro, Terceiro lugar. Terceiro lugar. 924 pontos, a equipe vermelha. Palmas para a equipe vermelha. Parabéns.
sei de uns... Deixa eu fazer a conta. De uns 100 pontos. 120 pontos. 120 por aí. Em segundo lugar. Em segundo lugar, Com 969 pontos. 969 pontos, a equipe... Não vale já saber quem é a primeira, tá? Tem que esperar. Não vale. A equipe Equipe amarela. amarela. Peraí. Amarela, só amarela. Palmas pra amarela. E agora, com todos os méritos, é claro, Com um resultado esmagador. Aí vem entrando 1084 pontos. A equipe verde. Parabéns. Mais uma fila aí. Muita gente. Lembrando, elas 5 pessoas que têm o sobrenome Band. Isso ajuda muito. Talvez isso desbalanceou aí o campeonato. As marcas roxas na minha perna, eu falei Pereira. Ó, pra gente encurtar aqui, vocês não querem ir arrumando já as mesas aí pra almoçar? Enquanto eles vão ganhando aqui a medalha, vai arrumando as mesas. Posso dar uma reclama? Pra mim, duas pessoas aqui me apoiaram demais. É isso aí, ó, os caras lá da rua de baixo, da rua de cima. Grupo verde, ó, tudo que é verde não eu sei. A equipe campeã. Ajuda lá a pegar. Rapidinho. Ó, irmão. Demorou, truta. Nossa, aqui,